Olá, é um prazer ter você aqui. Você está no Theo Reformata Cast e sim, aqui a Teologia Reformata sua mente. É isso mesmo. E hoje vamos dar continuidade aos assuntos abordados nos podcasts anteriores. Dando sequência à nossa leitura, chegamos ao capítulo 22 do livro Somos Todos Teólogos. E ele mergulha num tema que é, a espinha dorsal da Bíblia: as alianças. Para a gente começar, o autor já nos joga direto numa passagem do livro de Hebreus que faz uma comparação bem forte entre duas alianças. Que história é essa? Essa é a porta de entrada perfeita para o assunto. O autor de Hebreus está, capítulo após capítulo, construindo um argumento monumental, sabe? Sobre a superioridade de Cristo, em tudo. E aqui o foco dele é o papel de Jesus como nosso grande sumo sacerdote. A comparação que ele faz é direta. De um lado, a aliança que Deus fez com Israel no Sinai, com Moisés como mediador. Do outro, a nova aliança com o próprio Jesus como mediador. E o ponto não é só uma versão 2.0, né? É algo de outra categoria. O texto que ele usa em Hebreus 8 é bem claro, diz que Jesus tem um ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Então a superioridade é dupla. Dupla. Um mediador infinitamente melhor. Certo. E promessas muito mais profundas, muito mais eternas. Não é uma pequena melhoria, é uma mudança de paradigma. E isso nos força a dar um passo atrás. Antes de mergulhar nas alianças específicas, a gente precisa ter certeza de que entende o que essa palavra significa. Boa. Porque aliança é uma palavra que soa um pouco antiga, quase jurídica, né? Como a gente pode traduzir isso para o nosso dia a dia? É basicamente um contrato com cláusulas e assinaturas. A analogia do contrato é um ótimo ponto de partida. Ajuda a gente a visualizar. No fundo, uma aliança é isso mesmo, um acordo, um pacto entre duas ou mais partes. E o coração de qualquer aliança é uma promessa. O fascinante é que essa não é só uma ideia teológica perdida na Bíblia, é a própria estrutura da narrativa. O jeito que Deus escolheu para desenrolar o seu plano de salvação foi através de uma série de alianças. E a gente vê várias delas desfilando pelas páginas da Escritura desde o comecinho. Desde o Gênesis, o texto nos lembra de algumas. Pensa na aliança adâmica, o acordo original com Adão e Eva no jardim. Logo depois, a aliança noêmica, aquela com Noé e, interessantíssimo, com toda a criação. E com o arco-íris como sinal. Sim. A história avança e a gente chega na aliança abraâmica, com a promessa de terra, de uma descendência. Incontável. Incontável. E que é renovada com Isaac, com Jacó. E claro, a mosaica, que é a que geralmente vem à mente quando a gente pensa em antiga aliança. O que eu acho genial é que o autor não deixa isso no campo abstrato. Ele traz para a nossa realidade. Ele mostra como a gente vive cercado por alianças mesmo sem usar esse nome. Pois é, isso desmistifica totalmente o conceito. Veja bem, um relacionamento de emprego é uma aliança. O empregador promete um salário, o empregado promete o trabalho. O casamento, então, é o exemplo mais forte. O mais poderoso. São votos sagrados, promessas feitas na presença de Deus. É uma aliança por excelência. Até a estrutura de um governo é um pacto entre governantes e governados. Toda a fé cristã se baseia na confiança em uma promessa. A promessa de que Deus nos redimiria através da pessoa e da obra de Jesus. É por isso que João usa aquela imagem de Cristo como a palavra, o Logos. Uau! A promessa não foi só dita. Ela se tornou uma pessoa. Jesus é a promessa de Deus andando entre nós. Isso realmente muda a forma como a gente lê a Bíblia. Deixa de ser uma coleção de histórias e vira uma única grande história sobre uma promessa. E para organizar essa ideia, o livro fala de 3 grandes alianças teológicas, né? A da redenção, a de obras e a da graça. Vamos começar pela primeira, que já parece quebrar nossas expectativas. A aliança da redenção. O nome pode enganar. A gente pensa que foi feita conosco, mas não foi, né? Não foi. E esse é um dos pontos mais profundos da teologia. A aliança da redenção, ou Pactum Salutis, como era chamada. Não foi um acordo feito com seres humanos. Foi um acordo que o Deus Tríuno fez consigo mesmo. Um pacto eterno, firmado na eternidade,
antes da fundação do mundo, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Peraí, um acordo interno da Trindade Sim. para a nossa salvação. Como isso funciona na prática? Quais eram os papéis de cada um nesse plano? Foi um plano com uma coordenação perfeita. O texto descreve os papéis de forma muito clara. O Pai é a fonte, aquele que inicia o plano. É ele quem, em sua soberania, elege um povo para si e envia o Filho ao mundo. Certo. O Filho, por sua vez, concorda voluntariamente em vir, em se encarnar e cumprir todas as exigências desse plano. E o Espírito Santo tem o papel crucial de aplicar essa redenção a nós. É o Espírito que nos regenera, que nos dá o dom da fé, nos santifica e, no fim, nos glorificará. Sabe, isso que você descreveu simplesmente pulveriza uma imagem que eu acho muita gente tem na cabeça, às vezes sem perceber. Aquela ideia de um Deus Pai furioso e um Jesus bonzinho que teve que vir para acalmar a fera. Como se o filho precisasse convencer o Pai a nos amar. Você tocou num ponto nevrálgico, uma controvérsia histórica que o livro faz questão de corrigir. Essa noção de uma briga dentro da Trindade é um desvio teológico imenso. A aliança da redenção mostra o contrário, uma unidade de propósito, de vontade e de amor. Pai, Filho e Espírito Santo estavam em concordância absoluta. E a oração no Getsêmani: Pai, passa de mim este cálice, contudo não se faça a minha vontade, e sim a tua. Muitos leem isso como uma hesitação. Mas é o oposto. Aquela oração não é a expressão de uma vontade contrária. É a mais profunda expressão de submissão a uma vontade que era conjunta desde a eternidade. É a humanidade de Cristo recuando diante do horror, mas a sua divindade e seu compromisso afirmando: o nosso plano será cumprido. Entendido. A redenção foi um plano divino, interno, unificado. Agora, como é que esse plano aterrissa na nossa história? É aí que entram as outras duas alianças, a de obras e a da graça. É exatamente aí. Essas duas definem os modos de relacionamento de Deus com a humanidade. Vamos começar pela aliança de obras. Ela descreve o relacionamento de Deus com Adão e Eva antes da queda. O estado original. E que tipo de estado era esse? O livro usa um termo técnico, mas muito útil. Era um estado probatório. Pensa num período de teste. Deus colocou Adão como representante de toda a humanidade no jardim e deu a ele mandamentos. A estipulação era claríssima: obediência perfeita. O foco era não comer daquela árvore. E o que estava em jogo era tudo, basicamente. Tudo. O destino de toda a raça humana dependia do desempenho de Adão nesse teste. Se obedecesse, vida eterna. Se falhasse, a penalidade era a morte. E, bom, a gente sabe o resultado. Uma falha catastrófica. Precisíssimo. E é aqui que o autor aponta para um erro de entendimento muito comum. Muitas vezes pensamos na salvação como uma simples restauração. Como assim? Como se o objetivo fosse apertar um reset e nos levar de volta ao paraíso que Adão e Eva perderam. Peraí, isso é gigantesco. Eu mesma já pensei assim. Então não é só voltar para um Jardim do Éden 2.0. Exatamente. O argumento é que a redenção não é uma restauração, é uma promoção. É a promoção ao estado que Adão e Eva teriam alcançado se tivessem passado no teste. É um estado ainda mais elevado, mais seguro e mais glorioso. Nós estamos sendo levados à linha de chegada que o primeiro Adão nunca cruzou. Nossa, isso muda tudo. E tem outro ponto que o livro levanta, a gente tende a pensar: obras é ruim, graça é bom. Mas não é tão simples, né? De forma alguma. É uma simplificação perigosa. O autor nos lembra de algo profundo. O simples fato de Deus, o Criador infinito, se dignar a entrar em qualquer aliança com sua criatura, já é um ato de graça. Uau! Ele não nos devia nada. O fato dele ter estabelecido os termos oferecendo vida eterna em troca de obediência, isso já era um favor imerecido, uma graça. Que ponto importante. Então, a aliança de obras foi quebrada
Como a aliança da graça entra para consertar isso? Onde Jesus se encaixa? É aqui que todos os fios da história se juntam. Depois da queda, a humanidade estava perdida. Então Deus, em sua misericórdia, inaugura a aliança da graça. E o protagonista, o mediador dessa nova aliança, é aquele que a Bíblia chama de o segundo Adão, Jesus Cristo. O segundo Adão. A ideia é que ele veio refazer o teste que o primeiro falhou. É exatamente essa a lógica. Cristo vem ao mundo e, como nosso novo representante, se coloca sobre as mesmas exigências da aliança de obras. O livro usa o exemplo dos 40 dias de tentação no deserto. Aquilo é uma dramatização poderosa disso. O contraste é enorme. Pense bem, o primeiro Adão foi testado num jardim perfeito com tudo e falhou. O segundo Adão é testado num deserto hostil, com fome, fraco, e ele vence. E o texto enfatiza algo que às vezes passa batido. Não foi só a morte de Cristo que nos salvou. Também pela sua vida de obediência perfeita. Durante todos os seus anos na terra, Cristo cumpriu cada vírgula da lei de Deus. Ele viveu a vida perfeita que Adão deveria ter vivido e que nós nunca conseguiríamos viver. Então, aquela frase, somos salvos por obras, mas não as nossas, faz todo sentido agora. São as obras de Cristo. Perfeitamente colocado. É isso. A aliança da graça não apaga de obras. Ela a cumpre perfeitamente através de um substituto. Isso me leva a uma última questão. Aquela velha dicotomia. Antigo Testamento é ira, Novo Testamento é graça. Como essa estrutura de alianças desmonta essa ideia? Ela não apenas desmonta, ela vira a ideia de cabeça para baixo. O autor argumenta que o exemplo mais claro, mais intenso da ira e da justiça de Deus não está no Antigo Testamento, está no Novo Testamento, está na cruz. Na cruz. Mas a cruz não é o símbolo máximo do amor. É os dois ao mesmo tempo. E é por isso que é tão glorioso. Pensa comigo. Foi ali, na cruz, que a ira justa de Deus contra todo o pecado foi derramada sem restrição sobre Cristo. A justiça de Deus exigiu um pagamento, e esse pagamento foi feito integralmente ali. Não há demonstração de justiça mais severa em toda a Escritura. Uau! E a graça? Onde ela se encaixa nisso? De forma inseparável nesse mesmo ato, porque ao mesmo tempo em que vemos a justiça perfeita, vemos a graça infinita. Toda essa punição foi recebida por um substituto, absorvida por aquele que se colocou em nosso lugar. A cruz é o ponto exato onde a justiça perfeita e a graça infinita se encontram. Entender a estrutura das alianças realmente transforma a maneira como lemos toda a Escritura. Deixa de ser uma coleção de histórias soltas e passa a ser uma única e grande narrativa sobre a fidelidade de um Deus que faz e cumpre suas promessas através da história, culminando em Cristo. Que reflexão poderosa para encerrarmos. Se você gostou desta análise profunda, convidamos você a acompanhar as playlists do nosso canal. Lá você encontrará todas as partes dos nossos estudos sobre este e outros livros importantes. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Para se aprofundar ainda mais, recomendamos fortemente a aquisição do livro Somos Todos Teólogos. Use o nosso link de afiliado que está na descrição, assim você adquire esse material incrível e ainda ajuda este projeto a continuar. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima!